Meus irmãos, que coisa boa podemos estar juntos mais uma vez. Que manhã abençoada que Deus nos deu aqui nesse dia. Aprendemos muito, fomos muito edificados. E a nossa missão aqui é somar um pouco mais a esse respeito. Ontem, no nosso primeiro encontro, a gente terminou falando a respeito da nossa caminhada enquanto discípulos de Cristo. Eu li com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 51, aquele evento que Jesus e os discípulos estão passando por uma aldeia de samaritanos e ele não é recebido. E eu falei para vocês, a última coisa que a gente terminou falando, foi da necessidade da gente estar comprometido com a missão de Jesus. E a missão de Jesus é salvar os homens. É o Deus que é amor e que deseja operar salvação. E para esse plano de salvação, de alcançar a humanidade, Deus escolheu sua igreja como ferramenta usada para isso. E eu terminei também dizendo a vocês que a qualidade da nossa relação com Deus, ela se mostra não nas nossas ações programadas. A gente citou aqui a parábola do bom samaritano. A qualidade da nossa relação com Deus, ela não se mostra nas nossas ações programadas. A Bíblia diz que tem um homem caído no chão, semi-morto, e a gente tem um sacerdote, e a gente tem um levita. Esses homens, a Bíblia diz que estão se dirigindo, estão caminhando por aquela mesma estrada, e esses homens, eles conseguem desenvolver suas ações de maneira programada. O sacerdote vai subir ao templo, vai apresentar o sacrifício, vai cumprir o seu ofício. O levita vai também ao templo, vai apresentar, fazer aquilo que lhe é peculiar. O grande desafio, ou o que esses homens mostram como problema, é quando eles têm que operar ou mostrar a qualidade da sua relação com Deus fora daquilo que é programado. Fora do templo, fora do horário, fora do rito, fora da estrutura, onde eles têm o desafio agora de lidar e encontrar com um ser humano que não está dentro da estrutura do templo. Não é alguém que está vindo apresentar uma oferta, não é alguém que está vindo trazer um sacrifício, não é alguém que está vindo... Não, é um homem caído no chão no meio do caminho. E nessa hora, dois homens que eram conhecidos pela sua espiritualidade, pelo seu compromisso com a religião, mostram que fora da estrutura, a sua vida não brilhava como deveria brilhar. E nós precisamos entender isso, a qualidade da nossa relação com Deus, ela não se demonstrará simplesmente nas nossas ações, porque a ação é aquilo que de alguma maneira a gente programa para fazer. Eu vou chegar, eu vou sentar, o horário começa a tal, eu vou chegar na hora tal, eu vou parar meu carro no lugar tal. Reação é aquilo que a gente, ou a nossa resposta diante daquilo que é o inesperado. É quando eu ia sentar ali e sentaram no meu lugar. Nessa hora, a minha ação foi quebrada e eu vou ter que reagir. Na hora que eu ia parar lá e alguém parou na frente. Nessa hora é que a gente vai ver o que, ou vai ser demonstrado o que está dentro de nós. E no caso dos discípulos, como a gente leu em Lucas 9, o que está dentro desses homens é algo que não é muito bacana. Eles são movidos por ira, eles são movidos por rancor, o que eles querem é queimar todo mundo. E Jesus vai dizer, vocês não sabem de que espírito vocês são, vocês não entenderam nada. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvar. Porque uma das coisas que a gente vai bater aqui hoje, de maneira mais insistente, é que o nosso padrão é Jesus Cristo. Isso parece simples, bobo e até alguma coisa que não necessariamente precisava ser dita, mas a gente não vive num mundo onde a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro por muitas possíveis referências. Referências. E o risco que nós corremos como cristão é elegermos para nós referências que não estejam de acordo com o padrão que é Jesus Cristo. O mundo vai apresentar para nós referências de sucesso, o mundo vai apresentar para nós referências de prosperidade. Só que muitas vezes essas referências, elas caminham na direção contrária daquilo que o nosso mestre ensinou. E sem perceber, ou até percebendo, muitas vezes nós elegemos esses, ou essas estruturas, posturas, pessoas, como referência para nós. E vamos reproduzindo esse comportamento, quando o objetivo do Senhor é nos moldar conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Porque em Jesus a gente encontra o modelo perfeito. Ele é o Deus encarnado, Ele é o homem perfeito, Ele é aquilo que Deus deseja que a gente seja aperfeiçoado até chegar à sua estatura. Por quê? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê a trajetória de Jesus
E ela é marcada por diversas características que ficam evidentes. A sua preocupação com o outro, a sua entrega, a sua vida, os seus ensinos. E a gente teve, e tem ao longo da história, algumas pessoas que também têm atitudes altruístas. A gente também tem gente que, de alguma maneira, produziu bons ensinos. Mas Jesus, ele é um modelo perfeito, porque ele vai muito além daquilo que é o convencional. Qualquer mestre pode reunir os seus discípulos para uma ceia, uma refeição. Mas só o mestre dos mestres, nessa refeição, vai lavar os pés daquele que era o seu traidor. É algo além. Quando a gente fala na perspectiva do Evangelho, nós não falamos apenas de ética, nós falamos de santidade. E santidade é um padrão que vai além da ética humana. A ética humana, ela se seguida, pode fazer de nós bons cidadãos. Mas Deus nos chama não apenas para sermos bons cidadãos. O nosso padrão é sermos cidadãos dos céus. E isso exige de nós um padrão mais elevado. É possível que eu nunca seja preso, nunca receba uma multa, não fique devendo nada para ninguém, e ainda assim eu vá para o inferno. Porque não é apenas uma mudança de comportamento ajustado ao contexto social. Deus nos chama a mortificarmos nossa carne, sermos transformados pelo seu Espírito, nascermos de novo e nos assemelharmos ao seu Filho Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero falar nessa tarde de hoje com vocês, sobre essa questão do desejo de Deus de alcançar o mundo e nos usar como instrumentos para isso, nessa missão nos parecendo com Jesus. E nessa perspectiva, a gente é chamado a fazer boas obras. Um cristão não é apenas alguém que abandonou o mal, mas alguém que apegou ao bem. Deus diz isso falando por meio do profeta: vocês abandonem o mal e aprendam a fazer o bem. Muitas vezes o nosso testemunho cristão, ele se concentra naquilo que a gente deixou de fazer. Eu sou cristão e por isso agora eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não vou... A gente vai dizendo tudo aquilo que a gente não faz mais. Mas a grande marca de um cristão não é apenas aquilo que ele não faz mais, mas aquilo que, uma vez que tendo encontrado a Cristo, ele passou a fazer. Tem a ver com um movimento também ativo. Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Deus é glorificado a partir da minha vida quando resplandeço com as boas obras que por meio dele realizo para a glória do seu nome. Deus é glorificado. Então a vida cristã não tem a ver apenas com aquilo que eu deixei. Jesus disse isso: negue-se a si mesmo. De fato, abandonei, mas ele diz que tem um movimento também que eu preciso fazer. Tome a cada dia a sua cruz e me siga. Vá acompanhando as minhas pegadas. O que nós temos na perspectiva do Filho de Deus não é um ser reativo. Jesus não constrói uma tenda, manda escrever do lado de fora a tenda do encontro com Jesus, se senta numa cadeira bonita e diz: quem quiser vir até mim que venha. Jesus não faz isso. Jesus, a Bíblia diz que ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando a mensagem do Evangelho, e fazia isso com sinais, prodígios e maravilhas. Ele é aquele que entra no tanque de Betesda, onde tem um homem ali há mais de um longo tempo, algumas décadas sem poder andar, e diz para esse homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. É aquele que entra na casa da sogra de Pedro e ela está com febre, e toma-a pela mão e a ergue. É aquele que multiplica pães, é aquele que age, é aquele que resgata a dignidade, é aquele que vai onde ninguém vai, e ele é o nosso modelo. Jesus não construiu uma estrutura que ele pudesse permanecer ali e as pessoas virem até ele. Ele vai, ele rompe, ele entra por Samaria, ele vai a uma mulher que ninguém queria saber dela. É uma samaritana que vive uma vida complicada, já teve 5 maridos, o que tem agora não é dela, e Jesus vai ao encontro daquela mulher para resgatar sua dignidade. Ele tem isso tão forte dentro dele, que nos seus últimos momentos de vida, no alto de uma cruz, ele está lá sofrendo, ele está sangrando, o seu corpo todo ferido. Tem alguém que diz assim: ei, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E Jesus poderia ter dito assim: agora, brother, só agora, estou há 3 anos pregando aí, tu nunca foi numa cruzada minha, nunca participou de um evento, nunca teve num culto, agora, pô, deixa eu morrer em paz, cara, agora. A resposta do Senhor, eu imagino que, tomando os últimos fôlegos que lhe restavam por conta de todo o processo de julgamento, falta de sono, dor, martírio, ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso.
é ele que no alto da cruz se preocupa com a mãe e diz para João: eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Ele está o tempo inteiro preocupado em mostrar que a sua missão tem a ver com ser o Deus que se encarnou, não apenas para passear no meio dos homens. Deus encarnado não veio para passear no meio dos homens. Ele diz: eu sou o pastor que dá a vida pelas ovelhas, e eu vim resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel e do mundo inteiro. Então o nosso chamado como cristãos, como eu disse ontem, não é para construir um lugar confortável para ficarmos com Jesus. O nosso chamado não é para sermos reativos. O nosso chamado é para fazermos diferença, fazermos boas obras. E para isso eu quero convidar vocês para a gente ler o texto que a gente vai meditar essa tarde, Gálatas 6, versículo 9. A carta aos Gálatas é o assunto do pastor Cleverson, mas eu quero passar por aqui rapidinho usando esse texto. Gálatas 6 e 9. Nós vamos ler o verso 9 e o verso 10. E aí eu quero pedir para você, com força, a gente tem várias versões de Bíblia, mas aqui no Data Show tem uma só e facilita para a gente ler junto. Vamos todos juntos numa só voz? 1, 2, 3. E... porque seu tempo ceifaremos, se não vermos... 10. 1, 2, 3. Então, façamos, mas... Amém. A carta aos Gálatas, ela fala sobre liberdade cristã. E também fala a respeito do nosso compromisso como livres em Cristo, de fazermos diferença nesse mundo por meio da prática do bem. E observe, ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo faz questão de mostrar que a salvação na carta aos Gálatas não se dá por meio das obras, não é por meio de obras. Ele diz que não é por meio de esforços humanos para que ninguém se gloriasse, é pela fé. Ele também faz questão de enfatizar que aquele que foi salvo pela fé é alguém que foi vocacionado a praticar boas obras. É aquilo que a gente já cansou de ouvir. Eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo para boas obras. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque sou salvo. Sei o que Cristo fez por mim e em gratidão a Ele, comprometido com a sua missão, eu vou operar debaixo do poder dEle aquilo que está ao meu alcance, com as ferramentas, os recursos que Ele me capacitou. Por quê? O objetivo de Deus, volto a dizer, é que nós nos aperfeiçoemos e sejamos trabalhados a cada dia pelo Seu Espírito para parecermos com o Seu Filho. E qual é a imagem de Deus que quer ser refletida em nós? É um Deus doador. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que porque se amou esse mundo, Ele escreveu uma poesia. Não. Deus amou o mundo de tal maneira e porque Ele amou o mundo de tal maneira, Ele fez um coraçãozinho lá do céu e disse: eu amo vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deu. É o Deus que ama e esse amor se manifesta em doação. Esse texto que a gente acabou de ler, no último capítulo da carta aos Gálatas, o finalzinho dessa carta, ele para mim é sensacional. Porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ele mostra para nós que essa ideia de resplandecermos com boas obras no mundo, fazermos diferença, é uma necessidade. Diga comigo, por favor, necessidade. Mas também é um desafio. Diga comigo, desafio. Eu acho incrível, porque Paulo, ao mesmo tempo que nos mostra a necessidade, ele mostra os desafios, ele mostra o desafio. Existem pessoas que, querendo que a gente não desanime diante do desafio, elas tentam de alguma maneira camuflar a realidade para que a gente se envolva e depois a gente descobre o quão complicado aquilo é. É como alguém, por exemplo, viajando esses dias, alguém disse para mim: pastor, o senhor não quer ir ali naquele lugar tal? Eu falei assim: é longe? Não, pastor, é pertinho. É um mineiro, né? É logo ali. Porque se ele dissesse que eram 7 quilômetros a pé,
você talvez diria, não, se for 7 quilômetros, cara, cansativo, hein? Mas não, é logo ali. E aí depois que você está no meio do caminho, e aí quanto tempo falta? Pastor, acho que faltam uns 5 quilômetros. Que isso, cara? Mas você olha para trás, não dá mais para voltar. A Bíblia não faz isso. Jesus, o Espírito inspirando o apóstolo Paulo, ele não coloca apenas a necessidade, ele também fala do desafio. Olha o que ele diz para nós. Ele diz que fazer o bem é uma necessidade. Fazer o bem, façamos o bem. Só que ele diz uma verdade, que é a primeira que eu queria compartilhar com você. Diga comigo, por favor, fazer o bem cansa. Cansa ou não cansa, irmão? Cansa. A outra irmã que falou com força. Fazer o bem cansa. O apóstolo Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem. O que ele está dizendo é o seguinte, você tem que fazer o bem, mas eu não posso deixar de dizer para você que isso vai resultar em cansaço. E esse cansaço, se não for tratado, ele pode se transformar em desfalecimento, em abandono. Alguém que diz assim, quer saber, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu cansei. E observe, a gente cansa não apenas quando estamos fazendo a coisa errada, a gente cansa de fazer, inclusive, a coisa certa. Você que é mãe, pai, eu tenho uma menina que fez agora 3 anos e o José que tem 8. Irmãos, eu amo demais os meus filhos, mas cansa, irmão. Cansa. A gente ama, é maravilhoso, é gostoso, é legal, mas cansa. Você sabe que está fazendo a coisa certa, você sabe que você está lá ajudando, você sabe que você tem que levantar para trocar a fralda, mas vamos ser sinceros, cansa. E tem hora que se a gente não para descansar, isso não tem a ver apenas com o tempo que eu passo sem fazer alguma coisa, mas com eu parar para olhar com mais significado e me renovar naquilo que eu faço, a gente chega um momento que diz assim, onde é que eu estava com a cabeça? E eu estou fazendo o que é bom. Então o apóstolo Paulo, a primeira verdade que ele diz é o seguinte, a gente tem que fazer o bem. Nosso chamado é para isso, só que fazer o bem cansa. E por que cansa? Em primeiro lugar, cansa por conta do tipo de gente que a gente é chamado para fazer o bem. Jesus não nos chama a fazermos o bem ou a amarmos um grupo específico de pessoas. Jesus não diz, ame as pessoas que vão retribuir tudo aquilo que você faz. Jesus não diz, ame. Jesus diz, não, muito pelo contrário. Ele diz, ame os vossos inimigos. Abençoe os que vos maldizem. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Ele nos chama a servirmos esse mundo. E que mundo é esse? É um mundo que nos cansa. Por quê? É um mundo perverso. Quem são os tipos de homens que Deus nos chama como igreja a servir? O apóstolo Paulo vai também explicar para nós, ele vai dar para nós a biografia, as características do homem do nosso tempo. Abra comigo, por favor, 2 Timóteo 3, do verso 1 ao verso 9. 2 Timóteo 3. Você conhece esse texto? Sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos o quê, irmãos? Trabalhosos. Paulo está dizendo, nos últimos dias os tempos serão carregados de mais trabalho, de complexidade. E por que os tempos serão trabalhosos? Os tempos não serão trabalhosos por causa de uma mudança atmosférica, o tempo não será trabalhoso porque o sol vai chegar mais perto da terra, o tempo será mais trabalhoso, ele explica no verso 2. Porque haverá o quê? Homens. O que ele está dizendo que torna a vida complicada são os homens que vivem nessa terra. O que torna a vida complexa é o tipo de gente que vive nesse mundo. O tempo que nós vivemos é um tempo desafiador. Fazer o bem é um desafio e gera cansaço por causa do tipo de gente que Deus nos chama para servir. Quem é esse tipo de gente? É aquilo que eu disse ontem para vocês. Jesus diz, eu vos envio como ovelhas no meio de quê? De ursinhos. Eu vos envio como ovelhas no meio de gatinhos. Eu vos envio como ovelhas no meio de quê? De lobos. Esse é o mundo que a gente vive. Ele diz que a gente vive, a palavra de Deus diz que nós vivemos no meio de uma geração corrompida e o quê? Perversa. E nessa geração corrompida e perversa, o nosso chamado é para brilharmos como luzeiros no mundo. Ou seja, eu sou chamado para ser luz no meio de densas trevas.
Então por que fazer o bem é um desafio? Porque cansa. E por que cansa? Porque é complicado demais. Porque o mundo que a gente vive, os homens que a gente foi chamado para servir, são esses aqui. Vamos ver as características dele? O apóstolo Paulo vai de forma muito bela mostrar para nós como funciona a mentalidade do homem desse tempo. Ele primeiro coloca para a gente como esse homem, ou o que esse homem crê. Baseado no que ele crê, quais são os seus valores, o que ele valoriza, o que tem valor para ele ou não. E baseado nos seus valores, a gente vai ver o tipo de comportamento desse homem. Porque o comportamento normalmente é resultado, está ligado, é fruto daquilo que eu acredito. Aquilo que eu acredito gera um valor para mim e baseado nesses valores é que eu vou gerar comportamento. É por isso que se eu quero de fato ter uma mudança de vida, Deus não trabalha mudando simplesmente o meu comportamento. Ele trabalha mudando a minha crença. A Bíblia nos chama a sermos transformados na renovação do nosso entendimento. Uma vez que minha mente é transformada, meus valores são transformados, automaticamente o meu comportamento é mudado. Muitas vezes nós queremos mudar comportamento, mas se nós não trabalharmos naquilo que são as crenças fundamentais, a gente vai ter alguém condicionado por um tempo, mas daqui a pouco isso vai se alterar. É como, por exemplo, um cachorro pode ser adestrado. E um cachorro adestrado, ele é um quadrúpede, ele tem 4 patas. Você pode adestrar ele para ele ficar em pé, com 2 patas. E ele vai andar com 2 patas. Só que ele não consegue fazer isso o tempo inteiro, porque sua natureza não foi alterada. Tem gente que trata cachorro como se fosse gente, mas gente não é. A gente pode condicionar ele a alguns comportamentos, mas daqui a pouco a sua natureza vai voltar, o seu instinto vai conduzir ele de uma outra forma. Então ouça, Deus não vem para mudar apenas o nosso comportamento. Deus trabalha em nós, mudando o nosso ser, nos transformando de dentro para fora, alterando os nossos valores e automaticamente o nosso comportamento é mudado. Abre a conta a história de um homem chamado Zaqueu. Esse homem publicano, rico, uma vida complexa, vista pela sociedade de maneira ruim, esse homem tem um encontro com Jesus. Jesus o chama pelo nome, o tira daquele lugar, entra na sua casa. Jesus em momento nenhum fala sobre dinheiro, Jesus em momento nenhum fala sobre restituição, Jesus em momento nenhum fala sobre cobrança de impostos. Aquele homem teve um encontro com Jesus. Aquele homem foi tocado por Jesus. Aquele homem viu Jesus chamar o seu nome. Aquele homem teve a sua alma visitada pelo encontro com o Senhor. Ele se sentou na mesa com o Senhor, seu coração foi mudado. E o que acontece a seguir? O comportamento muda. Jesus não diz para ele assim, então, ô Zaqueu, eu estou aqui com uma lista aqui de pessoas que você deve. Não. Ele olha para Jesus e diz assim, Senhor, metade dos meus bens eu dou para os pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Eu imagino alguém olhando de lado e dizendo assim, mas ele não pediu nada. Não precisa. Não precisa. Não tem como eu ser avarento se eu tive um encontro real e profundo com aquele que é o doador de todas as coisas. Ele veio ao meu encontro. Essa mudança de dentro altera o comportamento. Então Paulo vai dizer para nós como é ou quais são as crenças do homem desse tempo. E ele diz assim, porque haverá homens, em primeiro lugar, o que diz aí, irmãos? Me ajuda aí para você não dormir. 1, 2, 3, amantes. A primeira coisa que o homem do nosso tempo acredita é que ele é o centro. Amantes de si mesmo. Não falta amor. O problema é em que direção o amor está. É o amor centrado única e exclusivamente em mim. O amor que não se derrama para ninguém. Alguém já disse que há tanto eu em mim que não há espaço para mais ninguém. Só eu. Eu, o homem desse tempo, se acha o centro do universo. Tudo gira em torno do meu umbigo. Logo, o amor que eu tenho, ele não é dado para ninguém. Tudo se transforma em coisas a serem utilizadas para o meu serviço. Essa é uma característica do homem desse tempo. Paulo diz que, em primeiro lugar, esse homem acredita que ele é o centro. Ele ama a si mesmo. O foco do seu amor, da sua atenção, da sua afeição, tudo é ele. E porque ele se acha o centro de todas as coisas, vem a próxima característica. Amante de si mesmo e o que mais, irmãos? Avarentos.
A avareza é uma característica ligada àquele que é um egoísta ou amante de si mesmo. Ora, se a única pessoa importante no mundo sou eu, logo eu quero tudo para quem? Para mim. Para mim. O único ser existente de fato sou eu. A única pessoa que presta, a única pessoa que vale a pena, o único ser que deve, sou eu. Então logo não faz sentido eu investir nada em ninguém. O avarento é aquele cujo centro da vida, ele entende que tudo aquilo que tem de riqueza, recurso, dom, talento, tem como objetivo servir a única pessoa que importa. E qual é a única pessoa que importa? Eu. E por isso o avarento. Eu guardo, eu entesouro para mim. Avareza. Terceiro, ele diz que são o quê, irmãos? Presunçosos. Dependendo da sua versão, vai estar jactancioso. E o que é o presunçoso ou jactancioso? É o que ostenta. É aquele que de alguma maneira quer mostrar o que tem, porque o que tem o diferencia de todos os demais. Uma das palavras mais comuns do nosso tempo, há alguns anos atrás foi um pouco mais forte, é essa ideia da ostentação. E que é consequência dessa mentalidade. Eu amo somente a mim. E porque eu amo somente a mim, eu guardo só para mim. E porque eu tenho mais do que todo mundo, porque eu guardei só para mim, faz todo sentido eu exibir isso. Ostentar. Então a ideia não passa a ser mais utilidade. A preocupação não está com a vida. A preocupação não está com o que eu preciso. A preocupação está com a aparência. Eu preciso mostrar por meio daquilo que eu tenho o quanto eu sou maior, superior e melhor do que todos os demais. Eu preciso de alguma maneira me posicionar nesse pedestal. E ele diz mais. Presunçosos e o que mais, irmãos? Aqui soberba tem a ver com arrogância, prepotência. Como eu me acho o centro do mundo, como eu entesouro só para mim, como eu tenho bastante para ostentar, isso automaticamente me coloca numa posição de superioridade. Eu vejo todo mundo de cima para baixo. A gente ouviu aqui o pastor Alain falando a respeito de inveja, que é um problema, e a soberba também é um problema de visão. O invejoso vê todo mundo de baixo para cima. O soberbo vê todo mundo de cima para baixo. Não sou como os demais homens. É a essência da oração do fariseu. Então, presta atenção. Arrogantes, soberbos. E o que mais, irmãos? Blasfemos. Blasfemos, aqui pode ser traduzido também por abusivo. É aquele que trata tudo como se nada fosse. A ideia da blasfêmia tem a ver com não reconhecer o valor intrínseco ou dado a alguma coisa. Eu trato tudo como se nada fosse. Por quê? Eu sou superior. Eu sou o cara. O meu amor está voltado para mim. Eu tenho mais do que todo mundo. Eu sou o melhor. Logo, eu posso, porque estou numa posição superior, tratar tudo como se nada fosse. Então a gente trata as coisas de maneira totalmente descartável. As relações são descartáveis, os compromissos são descartáveis, as pessoas são descartáveis. O que tem valor para o outro não faz o menor sentido para mim. Eu sou o centro de todas as coisas. E ele diz mais. O que diz aí, irmãos? E mãe. Desobediente a pai e mãe. Eu me acho o centro do universo e por isso eu entesouro só para mim. E por isso eu ostento, e por isso eu me vejo como superior, e porque eu sou superior eu trato tudo como se nada fosse, e por conta disso eu não reconheço origem nem autoridade. A desobediência ao pai e mãe nada mais é do que um traço desse egoísmo. Eu não olho para trás com gratidão, eu olho para trás e eu não vejo absolutamente nada. Pai e mãe? Que mané pai e mãe? Pai e mãe. Não sou eu que sou privilegiado por ter vindo à vida. São eles que são privilegiados por terem podido gerar um ser tão especial como eu. Como eu ouvi outro dia de um pastor que se auto-intitulou apóstolo, ele se referindo à mãe dele, dizendo, está aqui essa noite, fica de pé, o útero apostólico. Essa foi a expressão que ele usou para descrever sua mãe, o útero apostólico. Ou seja, o valor dela está em ter gerado eu que sou o apóstolo.
Não reconhecem origem, e porque não reconhecem origem, não reconhecem autoridade. Ora, não há gratidão, não há relação, e por isso não há necessidade de obediência. Que maneira obediência? Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. A vida começa a partir de mim. E ele diz mais, desobedientes a pai e mães, e o que mais, irmãos? Ingratos. Ingratos. E qual é a raiz da ingratidão? A raiz da ingratidão tem a ver com o fato da gente achar que sobre nós não repousa nenhum favor. O ingrato é aquele que acredita que tudo que tem não foi favor. Tudo que tem nada mais é do que algo que ele merecia. Logo não há por que agradecer. Por que agradecer? Não tem por que agradecer. Eu merecia. E na verdade, eu merecia até mais do que estão me dando. E o que é a murmuração? Murmuração nada mais é do que a reclamação contra Deus de alguém que acha que tem menos do que merece. É Israel, arrancado da terra do Egito, levado por Deus, tirado com mão forte, 10 pragas, Deus trabalha em Moisés, tira o povo de lá, o povo sai no meio do deserto, o que eles começam a fazer? Murmurar. E a murmuração é a reclamação de quem acha que tem menos do que merece. Mas no Egito nós tínhamos cebolas, agora não temos cebola aqui. A gente merecia cebola. Deus está nos dando menos do que nós merecemos. Ingratidão. Irmão, esse é um traço do tempo do fim. Por que fazer o bem cansa? Porque a gente vai fazer bem para um monte de gente que não vai agradecer. E no momento que a gente disser, ou que a gente deixar de fazer, ou que a gente pedir algum tipo de coisa, ele vai dizer assim, você fez porque você quis e não te pedi nada. Não te pedi nada. Você fez porque você quis. Cara, mas eu estou te ajudando há um tempão. A única coisa que eu estou pedindo de você é você fazer isso aqui. Não, eu não vou fazer não. Eu não pedi para você fazer nada para mim. Você fez porque você quis. A gente vai dar. E no momento que a gente retiver, essa pessoa vai se tornar nosso inimigo. Como alguém que, irmãos, acompanhei durante alguns anos. Só Deus sabe as noites, só Deus sabe as preocupações, só Deus sabe as orações, só Deus sabe as horas investidas. E no dia que você diz não, a pessoa diz assim, mas na verdade, você nunca se importou comigo. Ingratidão. Em último lugar, ele diz o quê? Profanos. Nada é sagrado. A ideia da profanação é não respeito por aquilo que é sagrado. Não tem nada sagrado para o homem desse tempo. Muito pelo contrário. Por quê? Como o centro do universo é ele, o que é sagrado é o que envolve a vida dele. Então, o seu tempo não é sagrado. O dele é. O dele é. Você pode e deve estar lá esperando por ele. Mas o dia que ele tiver que esperar por você, ele vai ficar chateado. Porque eu estou aqui perdendo meu tempo. Calma aí, irmão. Calma aí. E o meu? Não, nada para ele é sagrado, a não ser aquilo que tem a ver com ele. Nada, não, o centro é ele. Essa é a crença do homem desse tempo. Ele se vê como centro do universo, e por isso tudo que ele entesoura é para ele, e por isso ele ostenta, e por isso ele se coloca num pedestal de superioridade, e por isso ele faz tudo isso. Ele é profano, ele não valoriza absolutamente nada, ele é ingrato, ele é desobediente, ele não reconhece origem, e por conta disso, o que esse homem valoriza, ou o que ele não valoriza? Próximo versículo, versículo 3. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Sem ponto. O amor dele é por si mesmo, e logo ele é desafeiçoado, ele não tem afeto natural. O outro para ele não significa absolutamente nada. Observe que o apóstolo Paulo usa a expressão afeto natural. É de alguma maneira aquele movimento do coração humano que brota de nós por termos em nós a imagem de Deus. Ainda que o pecado tenha nos afetado, mas de alguma maneira ainda há em nós um coração que não se petrificou. É como, por exemplo, quando você olha para uma criança. Você olha para o filho de alguém, para um bebezinho. Mesmo que você não conheça a mãe, não conheça o pai, às vezes você está na igreja, você está no shopping, você está, sei lá, onde no ônibus, a mãe coloca a criança assim, para trás, com o rosto para trás, você olha, você nunca viu aquela criança na vida, você não sabe de quem é filho, mas você olha para aquela criança e você sorri. Você dá tchauzinho. O que é isso? Afeto natural.
Você não pede credenciais. Não, você olha aquilo de alguma maneira. Aquela imagem projeta em você um movimento no seu coração. A Bíblia diz que o homem desse tempo, ele afetado por esse egoísmo, ele não tem mais isso. Ele não tem afeto natural. O afeto dele natural não brota. Esse teórico afeto, esse amor, precisa ser provocado por alguma coisa que lhe favoreça. Eu tenho que dar alguma coisa a ele para que ele de alguma maneira se volte ou tenha um mínimo de movimento para mim. Isso é complicado. Ele diz mais. O que ele diz, irmãos? Irreconciliáveis. Porque ele não tem afeto natural, ele não valoriza o outro e ele também não valoriza as suas relações. O que é o irreconciliável? É aquele que não busca a conciliação ou a reconciliação. Irreconciliável. Irreconciliável. Falhou comigo essa uma vez. Não tem conversa. Veja se isso não é uma marca do homem do nosso tempo. A quantidade de relações partidas, a quantidade de compromissos que foram estabelecidos e não são mantidos. E por mais que você se esforce em dizer, não, cara, vamos retomar isso aqui, vamos tentar consertar, perdoa. Não, comigo é uma vez só. Não. Por quê? Porque ele não consegue enxergar em si erros. O outro é sempre o problema. Ele é o perfeito e o outro veio para estragar a vida dele. Eu sou o centro do universo. Tudo gira em torno de mim. Logo, se alguma coisa ruim aconteceu, isso não é culpa minha, é culpa do outro. E o outro que tem que vir ao meu encontro, e não eu em direção a ele. Irreconciliáveis. E ele diz mais, caluniadores. Se eu não reconheço o outro, se eu não valorizo a relação, eu também não valorizo a honra. Porque o que é calúnia, senão o assassinato da moral? A calúnia nada mais é do que um dos ataques piores que existem. Porque ela é contra aquilo que... Ela é um assassinato da nossa moralidade, da nossa imagem. Olhe para as redes sociais. E o que você vai ver é a manifestação disso. As pessoas não têm a menor preocupação com absolutamente nada. Com absolutamente nada. A preocupação do cara é apenas com ele, por isso ele desonra, ele arrebenta, ele parte para cima. É o cara, como disse aqui o pastor Alane, pega um fragmento do que você disse e já destrói em cima daquilo. E isso é complicado. Vivemos num tempo da internet. E aí é estranho, né? E ao mesmo tempo desafiador. Tem gente que nunca veio a essa igreja. Nunca participou de um culto aqui. Nunca colaborou com absolutamente nada. Não conhece absolutamente nada da história dessa igreja. E às vezes entra na transmissão e faz uns comentários assim sensacionais. Sensacionais. Incríveis. Você diz, meu Deus do céu, cara. Quem é esse ser humano? Não conhece absolutamente nada e parte muitas vezes para difamar, caluniar, dizer aquilo que é baseado num fragmento com o qual ele teve contato. Calúnia. Eles não reconhecem honra, também não reconhecem compromisso. A Bíblia diz que eles são incontinentes. O que é o incontinente? O incontinente é aquele que é sem domínio próprio, é aquele que não se refreia, é aquele que não permanece, é aquele que não valoriza compromisso. Isso é uma marca do homem do nosso tempo. Nós trabalhamos lá no Projeto Lucas com ação social. Tudo que nós oferecemos para a comunidade lá é gratuito. Ninguém paga absolutamente nada. E é impressionante. A pessoa não paga nada, está sendo atingida ou visitada por um benefício, está sendo abençoada, e ainda assim a gente percebe a falta de compromisso. Marcamos um dentista para você. Pelo SUS, 2 anos para conseguir uma consulta com um dentista. Lá no projeto marcou em 1 semana. O dentista está lá de graça, ela vai receber tudo de graça. Você marcou às 10, 11 não chegou. 11 não chegou. Às vezes chega meio-dia. Não, mas era às 10. Ah, mas não tem como remarcar? Não, calma aí, cara. A gente avisou. Houve um compromisso. Assumiu aqui.
E nem isso há essa reciprocidade. Por que que fazer o bem cansa? Porque a gente vai fazer o bem para gente que não valoriza compromisso muitas vezes. Posso contar contigo? Pode. Vamos lá, vamos. E não vai. Quero me libertar das drogas. Amém. Você quer ir para casa de recuperação? Quero. Então vai lá e faz um esforço. Aí consegue a casa. Aí alguém vai, leva e tal. O cara chega lá. No dia seguinte o cara vai embora. Vai embora. Mas eu era obrigado a ficar lá? Não, cara, tu não era obrigado, mas você assumiu um compromisso. A gente conseguiu para você o tratamento. A única coisa que você precisava fazer era passar pelo processo. Não, mas se for assim eu não quero. Meu Deus! Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque a gente vai lidar com gente que não valoriza absolutamente nada a não ser ele mesmo. Ele diz mais, eles são cruéis. Crueldade. Um mundo sem nenhum tipo de manifestação de amor. É crueldade no nível master. Sem amor para com os bons. Próximo versículo. Esse homem que não valoriza nada disso, ele tem um comportamento. E qual é o comportamento dele? Traidores. Quem aqui já foi traído? Apunhalado pelas costas. Surpreendido por alguém que disse, pode contar comigo. Traidores. Obstinados. Obstinação. O foco dele está apenas naquilo que ele quer. E ele fará tudo para conseguir o que quer. Ainda que para conseguir o que quer, ele tenha que passar por cima de tudo e de todos. E se você for alguém que ajuda ele a conseguir o que ele quer, ele finge amor por você. E se em algum momento alguém parecer que vai lhe favorecer mais, ele abandona você e vai para o outro. Porque a gente é só um meio. O objetivo dele é conseguir aquilo que ele deseja. Ele diz mais, orgulhosos. E mais amigos dos deleites do que amigos de quem, irmãos? De Deus. Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque para quem que Jesus está nos chamando para servir? É para esse tipo de gente, irmão. É esse tipo de gente. Na sua igreja tem gente assim? Não, não tem. Não tem, não. Não tem, não. Todo mundo lá é santo. Na vizinhança onde você mora tem gente assim. Característica do homem do tempo do fim. E aí, a gente pode, diante desse quadro, adotar duas posturas. A primeira postura é, sabendo que o mundo é mau, eu vou querer me preservar do mal que há no mundo. E aí o que é que nós fazemos? Nós nos enclausuramos. Quer saber? A gente cria uma redoma para nós, onde a gente passa a se relacionar só com gente que a gente acha que de alguma maneira não vai nos ferir. E aí nós vamos criando uma rede de relacionamentos extremamente restrita, porque nós não queremos ter contato com o mal do mundo. Uma vez que o mundo é escuro, eu quero um lugar onde tenha luz para eu ficar. Quando o chamado de Jesus não é, uma vez que o mundo é escuro, procure um lugar com luz. O chamado de Jesus é, uma vez que o mundo é escuro, você é a luz para mudar essa escuridão. Uma vez que o mundo está apodrecido, você não vai procurar um lugar que não tenha podridão. Uma vez que o mundo está apodrecido, você é sal para fazer diferença nesse mundo. Porque sem a igreja, sem o evangelho, esse mundo não vai mudar. Não vai, irmão. É utópico achar que o ser humano por si mesmo, que um novo governo, que uma nova ideologia vai conseguir alterar a vida humana, quando não vai. Somente a cruz de Cristo, o evangelho, a luz de Deus, o Espírito Santo, o fruto dele, é o que muda de fato a vida do ser humano por completo. Então a mudança que esse mundo precisa não está localizada em Brasília. A mudança que esse mundo precisa não está localizada na ONU. A mudança que esse mundo precisa está na igreja de Jesus. Se nós formos sal da terra e luz do mundo, nós vamos fazer diferença nesse tempo. Agora, se nós quisermos nos preservar do mal do mundo, a gente vai viver num gueto.
numa redoma. Vamos transformar a igreja num condomínio fechado, onde a gente vai querer criar absolutamente tudo aqui, e daqui a pouco a gente está vivendo como algumas comunidades alternativas. São os caras que se reúnem e dizem, rapaz, vamos viver aqui só nós. Aí você tem um grupo fora da sociedade, lá eles produzem a própria comida, lá eles comem, lá eles trabalham, e tudo gira em torno daquilo ali, sem ter contato com o mundo externo. A internet é muito perversa, então não vamos ter internet. A televisão passa coisa que não presta, então nós não vamos ter televisão. Eu não sei o que, as pessoas são mal, nós não vamos ter contato. Os nossos filhos não vão para escolas seculares, porque eles não querem ter contato com outras crianças. Vamos fazer tudo aqui. E você cria uma comunidade fechada de gente igual. Quando o Senhor nos chama a rompermos essa bolha. A igreja de Jerusalém começou a viver em si mesmada, fechada dentro de si, guardada dentro de si. O que Deus faz? Deus vai trabalhar chacoalhando aquela igreja, e a Bíblia diz que por meio da unção do Espírito e também da perseguição, aquela igreja vai ser espalhada pelo mundo inteiro. E vai chegar até nós. Então ouça, esse tempo é o nosso tempo, é tudo isso que a gente viu sim. E como é que esse mundo vai mudar? Esse mundo vai mudar a partir da penetração do Evangelho, construindo novas referências. Por quê? Como é que a gente muda a realidade da avareza? Qual é o antídoto para a avareza? Liberalidade. Liberalidade. E o mundo não precisa de um discurso, o mundo precisa de uma igreja que tem uma prática de vida. Algo que faça a diferença. Porque nós vivemos num mundo onde está todo mundo querendo para si, entesourando para si. E a igreja vem na mão contrária. Porque nós estamos oferecendo, mesmo tendo pouco, e o Senhor vai multiplicando. E isso serve como referência para esse mundo de que há uma possibilidade de viver de maneira diferente. Qual é o antídoto para a ostentação? A simplicidade. O mundo, ao olhar para nós, precisa ver em nós uma vida que não está ligada ao quanto de bens a gente possui, mas na substância e no valor que a vida tem, enquanto feitura de Deus, desfrutando da sua glória. Isso vai criando novos paradigmas, novas referências. O problema é que nós estamos querendo nos enclausurar com medo do mal do mundo, quando a solução para o mal do mundo somos nós. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem não contra o exército da Rússia. As portas do inferno não prevalecem não contra o exército americano. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Se nós nos colocarmos na nossa posição como exército de Deus para fazer diferença, irmãos, o Senhor pode alterar os rumos dessa sociedade. Ele pode mudar a história, Ele pode mudar históricos, Ele pode fazer diferença. Eu fui criado no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Alguns conhecem a minha história. Filho de um pai alcoólatra, drogado. Meu pai foi preso algumas vezes. Minha mãe vivia uma vida bem complicada, muito doente. Eu fui criado até os 12 anos de idade numa casa que tinha 1,70 m de altura. Eu fui dormir pela primeira vez numa cama aos 12 anos de idade. Dos meus amigos de infância, talvez eu tenha 4 que são vivos hoje. A grande maioria migrou para o tráfico de drogas. E se você perguntar o que fez diferença na minha vida, eu vou responder para você com apenas uma palavra: igreja. Igreja. Porque a referência, para mim, de sucesso, era o traficante que andava armado com um cordão de ouro, uma moto, um monte de mulheres ao redor. Até que o dia, uma senhora chamada Josefa Dantas, que me buscava todo dia para ir para a escola dominical, me levou para a igreja. E na igreja eu comecei a descobrir outras referências de homens. Homens que não eram como meu pai, que saíam na sexta e chegavam na segunda bêbados. Homens que não eram como os traficantes, que de forma cruel matavam as pessoas. Mas eu via homens que, terminando ou começando o culto, chegavam na igreja com suas crianças. Filho, filha, esposo, esposa, cantavam, louvavam a Deus, cultuavam, e eu olhava e eles eram felizes. Eu disse: Deus, isso é família. É isso que eu quero para mim. Na igreja eu comecei a ter contato com gente que estudava. Meninos como eu, filhos de irmãos da igreja, que estudavam.
Eu me lembro de uma vez de um testemunho que eu ouvi na igreja lá no alto do Morro do Alemão, na congregação Poço de Jacó, de um jovem que tinha passado para o colégio militar, crente. Ele dizendo: irmãos, minha mãe me ajudou, eu estudei com a graça de Deus, eu passei em segundo lugar para o colégio militar. Eu não sabia o que era colégio militar, eu não sabia absolutamente nada, o meu mundo era desse tamanho, mas a partir das referências do povo de Deus, cumprindo sua vontade, o meu mundo foi se expandindo. Faz diferença, irmãos. Faz diferença. Você é chamado a ser sal da terra e luz do mundo. Numa rua onde talvez todos os casais sejam separados, sua vida é luz para mostrar para aquelas crianças, para aqueles homens, para aquelas mulheres, que existe uma outra maneira de viver a vida. Sua família não precisa ser perfeita. O que você não pode desistir é de fazer o bem e brilhar Cristo Jesus. Brilhar. Honestidade, clareza, verdade, são valores que estão em falta nesse mundo, e nós temos isso dentro de nós. Porque senão, pode acontecer conosco o que Jesus diz. Põe para mim Lucas 21 e 34. Olha o que Lucas diz. Jesus diz, escrevendo Lucas escreve o que Jesus falou. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, da embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus diz: tomem cuidado, não para que vocês não caiam bêbado na sarjeta. Não é apenas isso. Que o vosso coração não se carregue de glutonaria, embriaguez e do cuidado da vida. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que é possível, ouça, que eu não mexa com algumas coisas, mas elas mexam comigo. Pode ser que eu não me embriague tomando 1 litro de cachaça, mas pode ser que o meu coração se embriague por causa da embriaguez do outro. Eu me carrego daquilo que eu vejo. Isso pode fazer com que o nosso coração vá se sobrecarregando. E por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, porque existem coisas que a gente não mexe, mas elas mexem conosco. Nós vivemos num mundo de tantos exemplos ruins, nós vivemos num mundo de tanta ingratidão, nós vivemos num mundo de tanta ostentação, nós vivemos num mundo de tanta futilidade, que se a gente não vigiar, essas coisas podem ir sobrecarregando o nosso coração. A gente vai dentro de nós passando a absorver e se sobrecarregar daquilo que está diante de nós. Há uma outra versão que diz das consequências da orgia, da bebedeira e da glutonaria. Então eu me alimento daquilo que ao meu redor está sendo produzido. Orgias, bebedeiras, glutonarias. Eu não comi naquela mesa, mas o meu coração se alimentou daquilo que havia lá. E eu passo a estar sobrecarregado daquilo. Existem muitos crentes que vivem assim, com o coração sobrecarregado, embriagado da forma com que esse mundo vive. Nós vamos absorvendo o padrão do mundo, vamos invejando os soberbos, vamos de alguma maneira projetando aquilo como referência, e o que nos separa deles é apenas a consumação da prática, mas o modo de viver, de alguma maneira, nós já introjetamos dentro de nós. Então, num mundo onde todo mundo vive avareza, o meu coração pode se sobrecarregar de avareza. E aí, eu estou na casa de Deus, mas eu estou reproduzindo, de alguma maneira, no meu coração, um modo de viver semelhante àquele. E quanta gente vive dessa maneira, no lugar certo, mas com o coração no lugar errado. Corações embriagados. E como é que a gente percebe isso? A gente percebe, como a palavra de Deus diz, que a boca só fala do que o coração está cheio. E a gente ouve algumas frases de cristãos que não fazem o menor sentido para alguém que é cristão. Por quê? O coração foi se embriagando das avarezas, da glutonaria, da embriaguez e dos cuidados da vida. Como esses dias eu ouvi de um querido irmão que disse para mim: pastor, não seria melhor a gente
Jogar uma bomba num determinado lugar e já matar todo mundo? Não seria melhor botar num paredão de fuzilamento e já matar todo mundo? Porque, pastor, ele termina a frase dizendo assim: eu não acredito que tenha mais jeito para aquele tipo de gente. Coração embriagado. Bebeu de uma ideologia, de um modo de ver a vida, que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho. O Evangelho nos diz que há jeito para todo ser humano, inclusive para mim e para você, senão a gente não estaria aqui. A Bíblia diz que só Deus é aquele que tem poder de tirar e de dar a vida, e que ao Senhor pertence a salvação. Logo, existem lógicas que se estabelecem em mim que não fazem o menor sentido. De onde elas vêm? Eu vou bebendo dessas fontes. Então ouça, Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque fazer o bem cansa. E cansa por quê? Porque a gente vai ter que lidar fazendo bem com gente que não necessariamente vai valorizar ou reconhecer aquilo que a gente faz. E nessas horas, o que a gente faz? Quem está cansado não desiste. Quem está cansado, descansa. E como é que a gente descansa? A gente descansa de fazer o bem, não parando de fazer. A gente descansa de fazer o bem, lavando as redes. Você lembra dos discípulos? A Bíblia diz que estão no meio do mar, passaram a madrugada toda pescando. De manhã eles vêm, não pegaram absolutamente nada. E a Bíblia diz que eles estão lavando as redes. Esse processo de lavar as redes, tem até uma música que canta aí que não é para lavar a rede, mas preste atenção. O que é lavar a rede? Lavar a rede é gastar tempo tirando dela aquilo que grudou e que não é produtivo, para que não apodreça em mim e eu esteja pronto para fazer de novo aquilo que fui chamado para fazer. Eu tinha um tio meu que mexia com tarrafa. Quando você lança a rede, você puxa, vem algas, vem pequenos mariscos, vem um monte de coisa. Se você não lava, aquilo gruda e com o tempo pode ir apodrecendo a rede. Então, mesmo que eu não pesquei nada, eu lavo a rede. E com a rede limpa, eu me preparo para na próxima opção, no próximo movimento, eu ir novamente, jogar a rede e aí dar certo. Como é que a gente renova o nosso coração que muitas vezes se cansa de fazer o bem? Lavando, irmãos. Há momentos que a gente precisa parar e pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a lavar meu coração, Senhor. Porque, Senhor, aqui em mim já está se acumulando um ódio, Jesus. Senhor, aqui em mim já está se acumulando uma ira. Senhor, eu estou perdendo a paciência. Senhor, dentro de mim está virando um negócio. E aí eu descanso. Eu peço a Deus que por meio do seu Espírito vá tirando de mim aquilo que grudou em mim, que não deveria estar. Porque eu preciso estar limpo e pronto para continuar fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. Porque senão a gente vai grudando. Aí a gente diz assim: eu não vou mais lá. Não, isso aqui eu não faço mais. Se bater aqui, eu nem atendo. O nosso coração vai sendo grudado. Como é que a gente descansa? A gente descansa meditando na palavra. Porque o que a palavra de Deus faz é mostrar para nós o quanto Deus não desiste apesar da nossa dureza e o quanto Deus, por sua graça, vai transformando gente dura por meio do seu Espírito em gente diferente. Então, ao olhar para exemplos nos quais eu manifestei, nos quais eu me entreguei, nos quais eu me doei e não houve mudança, isso vai me cansando. E ao olhar para a palavra de Deus, o que eu faço? Eu sou renovado. Porque ao olhar para a palavra de Deus, eu vejo a história do meu Senhor. E o meu Senhor, mesmo passando por coisas muito piores do que eu, Ele foi até o fim. A gente descansa orando. A gente descansa limpando o nosso coração. Sabe, amados? Porque senão a gente vai de fato enrijecendo. E é possível que eu esteja falando para algumas pessoas cujo coração já enrijeceu. Eu não ajudo mais ninguém. Por mim que se exploda. Porque só eu sei o que eu fiz e o que aconteceu. Ouça. Se você não liberar perdão, você não vai prosperar na sua missão. Sua missão é outra. E aqui eu quero
convidar você para ver uma segunda verdade. Primeira, diga comigo, por favor, fazer o bem? Pode ser melhor, diga fazer o bem? Cansa. Diga comigo, segundo lugar, o bem não gera colheita necessariamente imediata. E não nos cansemos de fazer o bem, porque amanhã ceifaremos, é isso? Hoje ceifaremos, a seu tempo ceifaremos. Se você faz o bem, esperando que o resultado seja imediato, você pode se frustrar. Se você faz o bem, esperando que de forma automática aquilo de alguma maneira volte para você enquanto benefício, você vai se frustrar. Porque a Bíblia diz que há um milagre, há uma métrica, há uma forma diferente. A Bíblia diz que a seu tempo nós ceifaremos. A gente vai ver o bem feito, visitando, produzindo, gerando frutos numa matemática e numa cronologia que não necessariamente é a nossa. É Eclesiastes 11. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Lança o teu pão sobre as águas e depois de 3 minutos vai vir uma padaria para você. A seu tempo ceifaremos. Tem gente que ser o quanto de bem nos foi feito quando amadurecer, e isso leva tempo. Quantos filhos que viveram uma vida de ingratidão, mas que ao chegarem na maturidade, quando, por exemplo, tiveram os seus filhos, perceberam o quanto de bem tinham recebido e alguns deles, de coração quebrantado, voltaram para agradecer. A seu tempo ceifaremos. Quanta gente que a gente ajudou e na nossa visão aquilo não deu absolutamente em nada, mas nós fomos chamados para sermos semeadores. E nesse processo a gente lança semente e algumas vezes ela vai dar fruto fora da nossa cronologia. Alguns anos atrás, 2013, se não me falha a memória, eu recebi uma ligação. Um número do interior de São Paulo. Atendi. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Pastor, eu sou fulano de tal, vindo do interior, estou morando em Londrina. Eu queria que o senhor viesse aqui, se possível, fazer uma oração na minha casa. Eu precisava de uma oração e tal. Fui lá na casa. Entrei na casa, uma situação complexa na família. Orei com aquele irmão. Ministrei sobre ele. Ele começou a frequentar os cultos aqui na igreja. Dentro daquilo que nos era possível, o ajudei. E na minha cabeça, na minha visão, na minha métrica, eu pensei, vai congregar aqui conosco, vai ficar com a gente, vai caminhar. A vida dele melhorou um pouquinho. Comecei a não ver na igreja. Liguei. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Você está onde? Pastor, voltei para São Paulo. Ah, é? Voltou? Ah, pastor, eu ia até falar com o senhor, mas eu esqueci. Estou por aqui. Nessa hora, pô, cara ingrato, cara, não deu nem tchau. A gente ajudou pra caramba. A gente ajudou pra caramba. Tempo passa, tempo voa. Encontro com alguém conhecido. Como é que tá fulano? Ih, pastor, tá numa crise séria no casamento de novo. Aí no coração, você diz assim, bem feito. Bem feito. Tá colhendo o que plantou. Isso é ruim, né? Mas a gente é assim. Se a gente não vigia o nosso coração, ele se sobrecarrega. Os anos passam, os anos voam. Há 1 ano e pouco atrás, eu recebo uma mensagem. Pastor Jodson, preciso falar urgentemente com o senhor. Olhei, não reconheci, respondi, quem está falando? Fulano de tal. Fulano? Anos, aquele cara, anos. O senhor pode vir no endereço tal? Posso. Cheguei no endereço, olhei, uma igreja. Igreja? Entrei, queria falar com fulano. Ah, o nosso pastor já está vindo. Pastor? Veio, meu pastor, me deu um abraço. O pastor entra aqui. Entrei na sala dele, sentou, falou assim, pastor, eu quero honrar a sua vida. Falei, como assim? Você
semeou na minha vida quando eu estava quebrado. Parece que a semente não ia dar fruto, né, pastor? Falei, irmão, parecia mesmo. Pastor, voltei para São Paulo, enfrentei uma crise, mas eu lembrava de cada palavra que você falou. Pastor, Deus fez uma obra na minha vida. Eu fui separado ao ministério. Deus mudou minha história. Pastor, vou te apresentar. Está aqui minha esposa, está aqui meu filho. Trabalha aqui comigo na igreja. Nós fazemos trabalho missionário não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. E você tem parte nisso. A seu tempo ceifaremos. O tempo é de Deus, irmão. Não desanime, não desista. Eu sei que cansa, tem horas que a gente acha que está sendo em vão, tem horas que a gente quer saber, não vale a pena, mas quem foi que disse que não? Há um Deus que trabalha de formas especiais, ocultas, diferentes, e a Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A seu tempo ceifaremos. Terceiro, a nossa continuidade revela a nossa motivação. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. A gente permanece fazendo o bem se a gente faz pelos motivos certos. E ouça, amado, para quem recebe o benefício, o motivo pouco importa, mas para Deus faz toda a diferença. Porque para quem recebe uma cesta básica, cara, ele está preocupado com a cesta básica. Ele está feliz porque recebeu. Agora só eu e Deus sabemos o porquê que eu estou entregando aquela cesta. Eu posso estar entregando porque eu sei o que é ter fome e eu estou querendo abençoá-lo. Eu posso estar entregando porque eu fui tocado por Deus. Ou eu posso estar entregando porque tem alguém tirando uma foto e daqui a pouco eu vou postar na minha rede e aquilo vai bombar. Eu posso estar entregando porque daqui a, sei lá, tanto tempo eu vou sair candidato e aquela pessoa vai se lembrar de mim. O motivo faz toda a diferença. E se a gente está caminhando, fazendo bem com a motivação certa, isso é combustível para a gente continuar. A pergunta é, eu faço bem, mas a quem que eu estou querendo impressionar? Eu estou querendo impressionar Deus? E se eu quiser impressionar Deus, eu vou ter um problema. Porque a Bíblia diz que toda a nossa justiça não passa de traço de imundiça. A Deus eu não consigo impressionar. Não é Ele que eu devo impressionar. Eu estou querendo impressionar os homens, e se eu quiser impressionar os homens, eu vou construir uma plataforma cujo maior benefício, cujo foco não vai ser o outro. O foco vai ser agradar aquele público que eu quero. Eu tenho como objetivo impressionar. A gente vai criando alguns focos para nós, e a gente se esquece daquilo que é fundamental. Então por que muitas vezes a gente desfalece no meio do caminho de fazer o bem? Porque a gente não está fazendo ou usando os motivos corretos. E ouça, todas as vezes que nós estivermos fazendo a coisa aparentemente certa pelos motivos errados, a gente vai estar sozinho nesse processo. Mas todas as vezes que nós estivermos fazendo a coisa certa, do jeito certo, a gente pode contar com o apoio do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que cooperava com eles o Senhor. Deus não vai deixar sem semente quem quer semear. Agora, quem usa a semente como alimento, ela vai acabar. Quem come o que é para semear, vai acabar. Agora, quem usa a semente como semente, Deus não vai deixar sem recurso. Ele abençoa, Ele patrocina, Ele injeta ânimo, Ele fortalece, Ele ajuda, Ele manda recurso de onde não tem, porque Ele vê o nosso coração. Um dia, o apóstolo Pedro, falando com Jesus, ele faz uma pergunta. E a pergunta dele é muito interessante. Ele diz assim: Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar? O que ele está dizendo é assim: eu sei que tem que perdoar, mas eu queria saber até onde eu devo ir. 7 vezes? Aí Jesus olha para ele e diz assim: não. Ah, não? Uma só.
70 vezes 7. O que Jesus está dizendo para Pedro é: se você precisa de um número, eu vou te dar um número que para você parece impossível. Só para você ter um número. Pedro, esquece número. Faz. Mas até quando? Faz a tua parte, lança a tua semente. Jesus conta para nós a parábola do semeador. E o semeador é um cara que está disposto a semear sem estar muito preocupado com o resultado num primeiro momento. A Bíblia diz que ele lança e uma parte cai sobre a terra, outra parte cai sobre espinhos, outra parte cai sobre pedras. Só que a Bíblia diz que a virtude dele é que ele entendeu o que ele foi chamado para fazer. Eu fui chamado para ser um semeador, e um semeador só é semeador se semear. Então bora semear. Porque o nosso problema é que nós queremos calcular onde estamos jogando a nossa semente. E se a gente for calcular onde joga a nossa semente, as sementes vão apodrecer no nosso bolso. Não, essa semente aqui eu não vou jogar aqui não, porque essa pessoa parece que... Aí a gente vai guardando. Quando a nossa missão, irmão, é esvaziar. Vai lançando semente, irmão. Vai lançando semente, vai abençoando, vai ministrando, vai orando, vai entregando. Jesus diz: se te pediu a capa, dá também a túnica. Ou se te pediu a túnica, dá também a capa. Se te convidou para caminhar 1 milha, caminha 2. O que Jesus está dizendo é: semeia, se entrega, vive, se doa. Porque há um tempo, vai chegar um momento que você não vai ter possibilidade disso. Vai chegar um momento em que você vai querer e não vai conseguir. Então enquanto você tem, semeia. Sabe por quê? Há um Pai Celestial que te vê. E no momento em que suas sementes estiverem acabando, Ele, que é o dono de todas as coisas, vai renovar e prover outra para você. Deus provê. Então o que a gente precisa fazer é corrigir nossa rota. Porque o problema, irmãos, não necessariamente é o que a gente tem. O problema é como a gente enxerga aquilo que a gente tem. Talvez a gente não precise de um carro melhor. Talvez a gente precise começar a enxergar o carro que temos como bênção e usar ele como alguma coisa para abençoar. E só depois disso Deus vai dar para nós algo melhor. Porque o que nós usamos muitas vezes como desculpa é a ideia de que se eu tivesse mais, eu faria mais. Mas a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Ah, pastor, se eu tivesse mais, eu faria tanta coisa. Será? Então ouça, Paulo diz: não nos cansemos de fazer ao bem, porque nós vamos colher se a gente não desfalecer, se a gente não perder a nossa posição, se a gente continuar fazendo pelos motivos corretos. E quais são os motivos corretos? Para a glória de Deus. E eu termino concluindo para vocês essa tarde da seguinte maneira: por que Cristo, ou a palavra de Deus, nos incentiva a fazermos o bem no mundo tão mal? E aí eu quero ler com você Mateus 5 e 38. Mateus 5 e 38. Jesus é o nosso modelo. O nosso modelo não é o homem do mundo. O nosso modelo não são os avarentos desse planeta. O nosso modelo é Cristo. E olha o que Cristo diz: ouviste o que foi dito. Isso não foi dito apenas nos dias de Jesus, isso foi dito também nos nossos dias e continua sendo dito. O que diz aí, irmãos? Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Olho. Retribuição. É isso aí. É fazer para quem merece. E se te ferir, você fere. Olho por olho, dente por dente. 39. Vamos lá? Todos juntos, numa só voz? 1, 2, 3. Eu... Vamos continuar? E ao... Próximo. A quem te pedir e não...
Continua. Ouviste, amarás. 44. Eu, porém, para que sejais filhos do Pai que está, que faz. E a chuva. 46. Pois se amardes, que galarda. E se saudar. Amém. Quem disse isso? Foi o nosso mestre. A quem nós estamos imitando? Porque se a gente vive diferente disso, a gente não está imitando a pessoa certa. Em nome de Jesus, irmãos, a minha provocação essa tarde é para que a gente repense. Talvez você, no exercício do seu ministério, no seu pastorado, na sua família, no seu trabalho, você esteja cansado de fazer o bem. Deus manda dizer a você hoje: cansa, mas em mim há descanso. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que Deus limpe o seu coração, que Deus renove você, e que você saia daqui hoje determinado a dizer: Deus, eu creio na tua palavra. Eu não estou fazendo em vão. O mundo é mau, há pessoas ingratas, mas eu sei que eu estou lançando as sementes certas. Lava as nossas redes, Senhor. Tira de nós, Deus, toda lógica incorreta, todo rancor, todo remorso. Senhor, há muita gente que a gente vai ajudar e que virará as costas, mas há muitas sementes que vão dar fruto, Senhor. Nos ajuda a ser resposta, como a gente ouviu ainda há pouco, para algumas pessoas. Tem muita gente ingrata, Senhor, muita gente perversa, muita gente cruel, mas tem muita gente necessitada, carente, desejosa. E por isso eu te peço, em nome de Jesus, renova-nos em amor, Pai. Quebra, Senhor, esse egoísmo que tem tomado conta do nosso mundo. Essa lógica, Deus, de cada um por si. Faria pouco o meu pirão primeiro. Nós somos o povo do Senhor. E nós somos o povo que conhece a um Deus que se entregou por nós. Nós somos o povo que sabe o que é generosidade. Nós somos o povo que sabe o que é misericórdia. Nós somos o povo que sabe o que é solidariedade. Melhor do que ninguém nesse mundo. Ninguém nesse mundo está habilitado a fazer o bem mais do que nós, porque nós conhecemos a fonte de toda a bondade. Nós não queremos um Deus apenas para nós. Nós somos chamados a compartilhar das virtudes do Senhor através da nossa vida. Então, em nome de Jesus, Senhor, quebra em nós toda essa avareza, toda essa soberba, Senhor, que muitas vezes está camuflada atrás de históricos negativos. Pastor, o Senhor não sabe o que fizeram comigo. Eu não sei o que fizeram com você, mas eu sei o que Deus fez por você, o que Deus fez por mim, e por isso o Senhor me chama a ser alguém que faça a diferença. Nos ajuda a amar, Senhor, a fazer o bem. Todo cansaço, todo esgotamento seja banido de nós, e que a gente seja renovado para continuar lançando sementes, e a seu tempo elas vão frutificar, não para a nossa glória, mas para a glória do nosso Pai que está no céu. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você em nome de Jesus.